Quando minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer em estágio inicial, minha vida virou do avesso. Eu era filha única, dividia meu tempo entre o trabalho, o cuidado com ela e as noites sem dormir, cheia de medo do futuro. Foi então que minha prima Lara apareceu, sorridente, com aquela voz doce de sempre. Deixa que eu ajudo, você tá muito sobrecarregada. Eu, desesperada por socorro, aceitei. Lara sempre foi prestativa, ou pelo menos fazia questão de parecer. Ela era do tipo que chegava com flores e saía com segredos. Crescemos juntas, mas havia algo nela que sempre me deixou desconfortável, como se o que ela mostrava fosse só um disfarce bem ensaiado. Ainda assim, naquele momento, eu queria acreditar que ela estava ali por amor. No começo foi um alívio. Eu conseguia trabalhar em paz, e mamãe parecia mais tranquila. Lara fazia comida, cuidava dos remédios, lia para ela. Até postava vídeos nas redes sociais dizendo que cuidar da tia era uma missão de amor. Soava bonito. Em público, ela era a sobrinha perfeita. Mas logo surgiram os primeiros sinais de alerta. Minhas ligações começaram a cair direto na caixa postal. Lara dizia que minha mãe estava dormindo ou que estava confusa e não queria falar. Às vezes, quando eu ligava por vídeo, ela dizia que a internet estava ruim. Aquilo começou a me corroer. Numa manhã de domingo, fui visitar mamãe de surpresa. Lara me atendeu na porta com um sorriso gelado. Ela não tá num bom dia, disse, como se eu fosse uma visita inconveniente. Tentei insistir, mas senti no olhar dela que não era bem-vinda. Era minha mãe, minha casa, e eu estava sendo tratada como uma intrusa. No carro, chorei. Não queria acreditar que minha própria prima poderia estar me afastando. Mas me forcei a ver o lado positivo. Pelo menos mamãe tinha alguém. Eu me sentia ingrata por desconfiar de Lara. Talvez fosse só minha mente cansada, estressada. Os meses passaram e o afastamento ficou mais evidente. Mensagens minhas começaram a ser visualizadas e ignoradas. Lara dizia que mamãe confundia meu nome, que chorava quando falava comigo e que era melhor dar um tempo. Mas tudo aquilo parecia exagerado. Era como se ela estivesse usando o estado da minha mãe para justificar o isolamento. Um dia, decidi perguntar diretamente. Mamãe, ainda sabe quem eu sou? Lara respirou fundo e respondeu por mensagem de áudio, num tom calmo e dramático. Ela lembra de você como uma lembrança boa, mas distante. Tenta não forçar, tá? Você pode piorar a condição dela. Aquilo me partiu. Comecei a me culpar. Aliás, se você já passou por algo parecido, ou se essa história te tocou de alguma forma, já deixa o like e se inscreve no canal. Vem acompanhar essa jornada comigo, porque às vezes, a maior dor vem de quem a gente mais confia. Comecei a escrever um diário com tudo o que estava acontecendo. Precisava manter minha sanidade. Anotava cada conversa estranha, cada desculpa. De Lara, cada vez que eu me sentia afastada. Era como juntar peças de um quebra-cabeça, só que a imagem que se formava era sombria. Muito mais sombria do que eu queria admitir. A desconfiança crescia a cada dia. Mesmo tentando me convencer de que Lara só queria ajudar, algo não batia. Comecei a reparar que até amigos próximos da minha mãe estavam sendo afastados. Um deles, o Sr. Paulo, que sempre tomava café com ela nas tardes de sábado, me disse que havia semanas que não era mais convidado. A moça nova disse que a sua mãe precisava de repouso, ele comentou com pesar. Um dia, decidi criar um perfil falso e mandei uma mensagem para minha mãe pelas redes sociais. Eu queria testar se era ela quem realmente via ou respondia. A resposta veio seca, genérica, e sem nenhuma das expressões carinhosas que ela sempre usava comigo. Era como conversar com um robô. Foi ali que senti pela primeira vez que algo estava sendo encenado. Ao confrontar Lara, ela riu. Riu com um ar calmo, quase maternal. Você tá vendo coisa, prima? Isso é paranoia de quem tá se afastando por culpa. Ela me abraçou como se fosse a adulta da situação e me disse para descansar, cuidar de mim. Aquela postura me dava enjoo. Era como ser tratada como uma criança histérica. Poucos dias depois, recebi uma ligação do plano de saúde da minha mãe. Estavam atualizando os dados cadastrais. Quando pedi para confirmar o telefone de contato, me informaram um número que não era o meu. Era o de Lara. Ela tinha se colocado como responsável principal, sem me avisar, sem meu consentimento. Eu comecei a tremer. Liguei para ela imediatamente. Gritei, chorei, pedi explicações. Ela manteve a calma, como sempre, e disse:
É que você estava tão cansada. Pensei em aliviar sua carga. Mas aquilo não era aliviar. Era tomar. Tomar o controle da vida da minha mãe. E, por consequência, da minha também. Fui até a casa da mamãe novamente. Toquei a campainha sem parar, até que um vizinho apareceu e me disse que ela havia sido levada para um retiro de descanso, no interior. Lara não tinha me contado nada. Liguei para ela furiosa, e ela respondeu como se tudo estivesse sob controle. Ah, ia te avisar depois. Ela tá bem, o lugar é ótimo. Me senti impotente. Minha mãe havia sido removida da própria casa sem meu consentimento. Lara tinha assumido tudo com a desculpa de proteger e cuidar. Mas eu sabia, aquilo não era cuidado, era controle. E estava cada vez mais claro que ela queria me apagar. Comecei a investigar o tal retiro. Era uma casa simples numa cidade vizinha. Mas ao ligar para lá, a responsável disse que não podia passar informações sem a autorização da tutora legal. Quando perguntei o nome, ela disse: Lara. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Como ela conseguiu isso? Que documentos ela usou? Minha mãe tinha uma pasta com documentos importantes escondida no armário do quarto. Eu mesma tinha colocado ali anos atrás, mas quando tentei entrar na casa para procurar, Lara havia trocado as fechaduras. É por segurança, ela disse quase entediada. Sua mãe não pode ter surpresas agora. Eu estava surtando. Minha mãe ainda estava viva, mas parecia que eu tinha sido enterrada da vida dela. E tudo sob a fachada do cuidado. Como se eu fosse o problema, e Lara, a solução. Mas eu prometi para mim mesma. Eu ia descobrir o que realmente estava acontecendo. E tirar minha mãe daquela prisão disfarçada. Nos dias seguintes, comecei a procurar um advogado. Eu precisava saber quais eram meus direitos, e o que Lara tinha feito legalmente para se declarar tutora da minha mãe. O advogado foi direto. Se minha mãe assinou algum documento, mesmo em estado inicial de Alzheimer e sem contestação judicial, era possível que tivesse validade. Mas tudo dependeria de provas. E tempo. A parte mais difícil era conseguir contato direto com minha mãe. Sempre que eu tentava uma chamada de vídeo, ou mesmo uma simples ligação, Lara dava um jeito de impedir. A desculpa variava. Ela está dormindo. Ela ficou abalada ontem e precisa de repouso. Ela não te reconheceu hoje, foi muito triste, melhor evitar. E com o tempo, comecei a duvidar até mesmo da voz da minha mãe nas gravações. Foi quando uma ideia me veio à mente. Falei com a enfermeira Marisa, antiga cuidadora da minha mãe, que havia se afastado meses antes por motivos de saúde. Ela ainda era muito próxima e se comovia com a situação. Lara nunca gostou que eu te atualizasse. Agora entendo o porquê, disse. Com cuidado, Marisa me revelou que desconfiava de algo errado desde o começo. Combinei com Marisa uma visita secreta ao retiro onde minha mãe estava. Ela usaria sua licença de cuidadora para ter acesso e me colocaria como acompanhante para observação clínica. Era arriscado, mas era minha única chance de ver minha mãe sem interferência de Lara. Quando finalmente cheguei, meu coração quase parou. Minha mãe estava mais magra, os olhos perdidos, mas quando me viu, ela sorriu. Um sorriso pequeno, trêmulo. E disse meu nome. Disse, filha. E naquele instante, tudo fez sentido. Ela lembrava. Ainda havia memória. Ainda havia ligação. E, acima de tudo, havia amor. Um amor que Lara não tinha conseguido apagar completamente. Tentamos conversar, mas uma cuidadora apareceu logo depois, avisando que a responsável legal havia deixado ordens de visitas controladas. A enfermeira fingiu que eu era só uma terapeuta, mas não durou muito. Lara apareceu, furiosa, dizendo que eu estava desrespeitando os protocolos e ameaçando a estabilidade da minha mãe. Me expulsou de lá na frente de todos. Antes de sair, consegui segurar a mão da minha mãe e sussurrar. Eu vou te tirar daqui. Eu prometo. Ela não respondeu com palavras, mas um aperto fraco nos meus dedos foi tudo o que eu precisava. A faísca da resistência ainda estava viva, nela e em mim. E agora era guerra. Voltei para casa e comecei a vasculhar todas as redes sociais da Lara. Vi vídeos, postagens, legendas com frases como cuidar de quem precisa é um dom e às vezes a família de sangue é a que mais machuca. Era claro. Ela estava tentando construir uma imagem pública onde eu era a filha ausente
E ela, a salvadora. A cuidadora boazinha. Fiz prints, gravei áudios, salvei tudo. Com a ajuda do advogado, entrei com um pedido para reavaliar a tutela. Precisava provar que minha mãe ainda era capaz de reconhecer pessoas e tomar decisões simples. O processo era demorado, mas havia uma chance. E era tudo o que eu precisava. Aliás, se essa história te deixou com o coração apertado e você quer ver onde tudo isso vai dar, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Essa luta é por amor. E você não vai acreditar no que ainda está por vir. Na semana seguinte, recebi um e-mail anônimo. Sem assunto, sem assinatura. Só uma frase. Ela grava tudo. Olhe no celular da sua mãe. No início, achei que fosse uma brincadeira cruel, mas algo me dizia que era real. Lembrei que minha mãe usava o celular para anotar lembretes de voz e, às vezes, até gravava conversas para não esquecer informações importantes. Se Lara não tivesse trocado o aparelho, talvez ainda houvesse arquivos salvos. Entrei em contato com um técnico de informática, que conseguiu rastrear o backup do antigo telefone da minha mãe. Conectamos à nuvem e ali estavam dezenas de áudios, gravações de chamadas e até vídeos, com data e hora. O primeiro que escutei quase me fez vomitar. Era Lara, falando com minha mãe como se ela fosse uma criança. Sua filha não liga mais pra você, sabia? Ela tá ocupada demais vivendo a própria vida. Eu sou sua família agora, tá bom? Eu cuido de você. O tom era doce, mas impregnado de veneno. Era chantagem emocional pura. Em outro áudio, minha mãe perguntava por mim. Ela não veio ontem, por quê? E Lara respondia. Ela disse que não quer mais te ver, tia. Disse que você só dá trabalho. Eu chorei ouvindo aquilo. Era cruel, sujo, manipulador. Minha mãe estava sendo intoxicada lentamente com mentiras. E acreditando nelas, porque confiava. Havia também vídeos. Num deles, Lara aparece tirando o telefone da minha mãe da tomada com irritação. Você vai esquecer tudo de novo, pra que precisa desse celular, hein? Em outro, ela conversa com alguém, talvez um amigo, e ri. A coitada acha que a filha dela ainda vai voltar. Mas já foi, eu é que cuido agora. Salvei tudo. Levei para o advogado e choramos juntos de indignação. Com aquele material, ele disse, poderíamos não só reverter a tutela, mas abrir um processo de abuso psicológico. E talvez até criminal. Mas eu ainda não estava satisfeita. Minha mãe merecia mais que justiça legal. Merecia a verdade. E um final digno. O primeiro passo foi apresentar os vídeos ao juiz do processo. O segundo, convencer o assistente social responsável por visitar minha mãe a aplicar um teste de reconhecimento. Era arriscado. Se ela falhasse, Lara manteria o controle. Mas minha mãe surpreendeu. Apontou para uma foto minha e disse: essa é minha filha. Minha verdadeira filha. Isso foi suficiente para que o juiz exigisse o afastamento provisório de Lara da posição de tutora e autorizasse visitas regulares minhas, com acompanhamento. Fui até o retiro dias depois, sem Lara por perto, e minha mãe estava mais lúcida, mais tranquila. Me abraçou, chorou. Disse: eu achei que você tinha me esquecido. Fiquei com ela o dia todo, e enquanto conversávamos, encontrei mais algo escondido entre os pertences dela. Uma carta. Escrita à mão. Minha mãe havia tentado me escrever, mas nunca teve coragem de enviar. Dizia: às vezes me sinto sozinha, mas não sei se é real ou só coisa da minha cabeça. Queria te ver, mas me dizem que você não quer mais. Aquela carta foi o estopim. Eu sabia que Lara tinha feito mais do que apagar meu número ou impedir visitas. Ela havia entrado na mente da minha mãe como um veneno silencioso, infiltrando medo e solidão. Mas agora era minha vez. Eu ia reconquistar o lugar que era meu. E revelar a todos quem Lara realmente era. Após aquela visita, saí do retiro com a carta em mãos e a alma em chamas. Mais do que nunca, eu precisava de provas que ligassem Lara diretamente às manipulações. Provas que pudessem ser apresentadas publicamente. Porque não bastava afastá-la da tutela. Eu queria que todos soubessem quem ela era de verdade. Marisa, a antiga cuidadora, topou me ajudar novamente. Ela contou que Lara costumava deixar o próprio celular carregando no quarto, destrancado, durante os atendimentos noturnos. Era arriscado, mas ela poderia tentar copiar os arquivos, se houvesse algo comprometedor ali. Mas se eu for pega, perco tudo, disse hesitante. Fiz um acordo com ela.
Se conseguisse o conteúdo do celular, eu bancaria os custos com um advogado, inclusive ajudando-a a conseguir outro emprego. 2 dias depois, recebi uma mensagem. Consegui. Te envio por e-mail hoje à noite. Meu coração disparou. Era a chance de desmontar Lara peça por peça. O e-mail veio com 11 vídeos, todos gravados sem que Lara percebesse. Em um deles, ela dizia para outra funcionária: "Minha tia nem vai durar tanto. Quando ela se for, tudo que estiver no nome dela vai ser meu. E a filha dela nem sabe metade das coisas que eu já assinei." Fria, calculista e cínica. Ela planejava tudo. Havia ainda áudios de discussões entre Lara e minha mãe. Em um, minha mãe chora e diz: "Quero minha filha." E Lara grita: "Ela não quer você, entendeu? Só eu estou aqui." Aquilo era mais do que abuso psicológico. Era tortura emocional com uma senhora em condição vulnerável. Era revoltante. No dia seguinte, levei todo esse material à delegacia, acompanhada de meu advogado. Entramos com uma denúncia formal por abuso de incapaz, falsificação de documentos e alienação familiar. A resposta da promotoria foi mais rápida do que eu esperava. Mandado de afastamento imediato e investigação oficial aberta. Quando Lara soube, me ligou pela primeira vez em meses, mas não foi para pedir desculpas. Ela gritou, me ameaçou, disse que eu tinha acabado com a vida dela. "Você não tem ideia do que eu fiz por essa velha. Você acha que vai ficar de boazinha? Agora? Vai se arrepender?" E desligou antes que eu respondesse. Não era só raiva. Era desespero. Ela sabia que perderia tudo o que construiu às custas da minha mãe. Reputação, manipulação e, principalmente, o controle. Por um instante, pensei que ela fosse fugir. Mas Lara era orgulhosa demais para isso. Ela ia tentar virar o jogo. E eu estava pronta. A próxima visita ao retiro foi diferente. Sem Lara, o ambiente parecia mais leve. As cuidadoras me tratavam com mais respeito. Minha mãe parecia mais viva. Conversamos por horas. Ela me contou que, às vezes, sonhava comigo e acordava chorando. E que Lara dizia que eu era só um sonho mesmo e que nunca voltaria. E se você chegou até aqui, é porque essa história também mexeu com você. Então aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Tem muito mais para acontecer. E a verdade ainda vai doer em quem mais merece. Com a investigação em andamento, o juiz determinou que eu passaria a ter acesso irrestrito à minha mãe, inclusive com direito a retomar decisões médicas e financeiras, desde que com acompanhamento jurídico. A primeira coisa que fiz foi contratar uma terapeuta especializada para idosos vítimas de manipulação emocional. Nos primeiros atendimentos, minha mãe ainda hesitava, como se tivesse medo de dizer o que realmente sentia. Mas com o tempo, ela foi se soltando. "A Lara, ela dizia que você me odiava, que eu tinha sido uma mãe ruim, e que se eu insistisse em falar com você, você mandaria me internar sozinha." Eu senti um nó no peito. O processo legal avançava, mas havia algo que ainda me incomodava. E se ela tivesse roubado mais do que carinho e tempo? Comecei a investigar as contas bancárias da minha mãe, as assinaturas de procurações e os pagamentos feitos nos últimos meses. O rombo era maior do que qualquer um imaginava. Quase 30 mil reais haviam sido transferidos para uma conta desconhecida. Além disso, haviam pagamentos em nome de Lara, compras em lojas caras, reservas em hotéis, cursos de coaching e até passagens para fora do país. Tudo em nome da minha mãe, com assinaturas visivelmente forjadas. Entregamos os documentos à polícia, que rapidamente convocou Lara para depor. Ela tentou se justificar, dizendo que minha mãe havia autorizado tudo, que ela apenas adiantava os desejos da tia. Mas os extratos e a caligrafia falsa eram claros demais. A máscara de cuidadora dedicada estava caindo diante da lei. Durante uma audiência, Lara explodiu. Apontou o dedo para mim no tribunal e disse: "Essa aí só apareceu porque viu que ia perder a herança. Fica fingindo que se importa, mas sumiu quando a coisa apertou." O juiz mandou que ela se calasse. Eu respirei fundo. A diferença entre nós duas era que eu tinha provas. Ela tinha desespero. E foi nesse momento que a reviravolta mais inesperada aconteceu. O juiz pediu que a própria minha mãe fosse ouvida com a presença de um psicólogo. A audiência foi fechada, só os profissionais e minha mãe lá dentro. Eu esperei do lado de fora, roendo as unhas. Quando ela saiu, veio até mim com lágrimas nos olhos. "Eu falei tudo", disse ela. Disse que sentia medo, que às vezes me esquecia de coisas, mas que sempre soube, lá no fundo, que você nunca me abandonaria. Abracei minha mãe com força.
pela primeira vez em muito tempo, eu me senti filha novamente. Não só no papel, mas no coração dela. O Ministério Público entrou com pedido de bloqueio dos bens em nome de Lara. Um oficial foi até o apartamento onde ela morava e confiscou documentos, aparelhos eletrônicos e todos os registros bancários. A imprensa local começou a comentar: o caso, a sobrinha que apagou a filha da vida da mãe, manchetes que ardiam como fogo. Mas Lara ainda tinha cartas escondidas na manga. Em sua última tentativa de escapar, ela pediu um novo julgamento, alegando que minha mãe era mentalmente instável e que tudo que ela havia dito nas sessões era manipulado por mim. A audácia dela era tamanha, mas ela não fazia ideia do que estava por vir. O pedido de novo julgamento foi aceito, mas com uma condição imposta pelo juiz. Seriam feitas perícias psicológicas completas, tanto em minha mãe quanto em Lara. O objetivo era descobrir se havia de fato instabilidade mental e se Lara estava apta ou não a tomar decisões por alguém. Enquanto isso, novas provas surgiram. Um técnico do laboratório onde Lara imprimia documentos confessou que ela já havia pago por ajustes em assinaturas digitais. Um crime que, até então, ela negava com veemência. A teia estava se desfazendo, e os fios que a sustentavam estavam cada vez mais frágeis. O mais chocante foi o laudo psicológico. Enquanto o de minha mãe apontava traumas e estresse pós-manipulação, o de Lara revelou traços de transtorno, de personalidade narcisista, comportamento controlador, ausência de empatia e forte tendência à manipulação. Foi como se a justiça finalmente enxergasse o que eu sempre soube. Lara reagiu com escárnio, dizendo que era tudo armado. Chegou a gravar vídeos para as redes sociais chorando, se fazendo de vítima, dizendo que só queria ajudar uma idosa abandonada. Só que os comentários já não estavam mais a seu favor. O público que antes a admirava começou a se voltar contra ela. Algumas ex-amigas de Lara entraram em contato comigo, contando que ela já havia feito coisas parecidas antes. Se aproximava de pessoas vulneráveis, conquistava confiança e depois assumia o controle. Em 2 casos, os familiares nem chegaram a perceber a extensão dos danos. Ela era uma especialista em encenação. Um novo vídeo caiu como uma bomba. Marisa, a ex-cuidadora, encontrou no antigo celular da mãe um registro de áudio em que Lara dizia, em tom debochado: "Eu não apaguei só a filha dela. Eu apaguei a história dela também. Cada bilhete, cada foto, cada lembrança que não me incluía. Deletei tudo. Um golpe frio e cruel." Apresentei o vídeo como prova. O promotor pediu que ele fosse reproduzido na íntegra no tribunal. No silêncio absoluto da sala, as palavras de Lara ecoaram com uma crueldade impossível de defender. O juiz encarou Lara por longos segundos. Ela abaixou os olhos como se, pela primeira vez, soubesse que havia perdido. Foi então que meu advogado pediu o encerramento do processo com base em todas as provas apresentadas, incluindo os laudos, os extratos bancários, os vídeos, os áudios e os testemunhos. O juiz acatou o pedido e declarou Lara legalmente inapta para qualquer representação civil ou financeira da minha mãe. Mas eu não parei por aí. Entrei com uma ação por danos morais e exigência de ressarcimento financeiro de cada centavo desviado. E principalmente exigi retratação pública. Lara teria que ir a público contar a verdade. Não por vingança barata, mas porque o silêncio é o melhor disfarce da manipulação. E eu não permitiria mais isso. Se você está gostando dessa virada, já deixa seu like e comenta aqui embaixo. Você já viu alguém fingir ser boazinha para destruir uma família por dentro? E não se esquece, se inscreve no canal para acompanhar até o fim essa história chocante, ainda tem muita reviravolta vindo por aí. O tribunal deu um prazo de 7 dias para que Lara gravasse a retratação e publicasse em suas redes sociais, sob pena de prisão preventiva por desacato e desobediência judicial. Nos primeiros dias, ela permaneceu em silêncio. Mas no 6º, o vídeo apareceu e chocou a todos. No vídeo, Lara estava abatida. Com a voz embargada, disse: "Durante meses menti, manipulei e afastei uma mãe de sua filha. Fiz isso porque sentia inveja, raiva e porque queria ser importante para alguém, nem que fosse à força. Apaguei a história de uma família. E hoje, peço perdão." A retratação viralizou, mas, ao invés de gerar compaixão, gerou revolta. Pessoas começaram a compartilhar suas próprias histórias de manipulação familiar. Eu recebia dezenas de mensagens por dia de gente que dizia: "A sua história é a minha." Foi aí que entendi. Minha dor não era única, era
Um reflexo silencioso de muitas. Minha mãe assistiu ao vídeo com lágrimas nos olhos. Eu me deixei enganar, filha. Me perdoa por ter acreditado nela mais do que em você. Eu a abracei com ternura. Não era culpa dela. Lara havia estudado nossas brechas e explorado cada uma com frieza calculada. Começamos a reconstruir nossa relação, em pequenos passos. Refizemos álbuns de fotos, relemos cartas antigas, regravamos músicas que ela ouvia na juventude. Cada memória recuperada era um tijolo no muro que Lara tentou destruir. Um renascimento em silêncio, mas cheio de significado. O apartamento onde Lara morava foi despejado. Os bens comprados com o dinheiro da minha mãe foram penhorados. Ela tentou se mudar para outro estado, mas o processo criminal a impedia de sair da cidade. Tinha que se apresentar mensalmente ao juiz. A liberdade que ela tanto usava para oprimir, agora era vigiada. Em uma tarde chuvosa, recebi uma ligação de um jornalista. Ele queria fazer uma matéria completa sobre o caso. Aceitei, com uma condição: que o foco fosse nas vítimas e não na vilã. A dor da minha mãe merecia ser contada com respeito, não sensacionalismo. A reportagem saiu dias depois, com o título A Filha Esquecida. Como uma cuidadora virou o pesadelo de uma família. A matéria destacou os sinais de manipulação, os perigos da confiança cega e a importância do vínculo familiar verdadeiro. Pela primeira vez, eu me senti ouvida além da dor. Lara sumiu das redes. Parou de frequentar os lugares de antes. A máscara caiu de vez, e quem restou foi uma mulher cercada pelo próprio veneno. Amigos que antes a elogiavam, agora evitavam qualquer associação. A solidão que ela tentou nos impor, finalmente a abraçou. Mas eu ainda não sabia da última revelação. E ela viria de onde eu menos esperava, de um velho pendrive, esquecido dentro de uma gaveta trancada no armário da minha mãe. O que tinha ali mudaria tudo. Mais uma vez. O pendrive estava escondido num envelope antigo, junto, com cartas da época em que minha mãe ainda trocava correspondência com minha avó. Ao conectá-lo no computador, não imaginei que algo tão pequeno pudesse carregar tanto peso. Havia pastas com datas. E muitos vídeos. Os primeiros mostravam minha mãe em momentos simples. Tomando chá, costurando, rindo com Lara. Pareciam registros inocentes. Mas bastou avançar alguns arquivos para o tom mudar completamente. Em um vídeo, Lara aparece de pé, com o celular em mãos, dizendo: ela nem lembra da filha. É só repetir umas frases tristes que ela chora. Fácil demais. Eu fiquei paralisada. A imagem congelou minha espinha. A cada novo vídeo, a farsa se revelava mais cruel. Lara treinava minha mãe como se fosse uma atriz confusa. Ensinava o que dizer, apagava bilhetes, dava risada quando minha mãe chorava de saudade de mim. Aquilo não era só manipulação. Era tortura emocional. Num vídeo específico, Lara fala para alguém no telefone: se eu fizer isso por mais uns meses, a velha vai me deixar tudo. E a prima? Vai continuar chorando na porta igual uma mendiga. Ela ria alto, sem o menor remorso. Eu chorei. Não por mim, mas por minha mãe. Por tudo que ela suportou sem entender. Reuni as gravações e levei direto ao promotor. Ele ficou chocado. Disse que aquilo mudava completamente o processo e podia transformar a pena de Lara em prisão efetiva, por maus tratos e abuso psicológico. Era mais do que eu sonhava. Era justiça real, concreta, sem rodeios. Na mesma semana, a audiência foi remarcada. Os vídeos foram exibidos diante de todos. Lara assistiu com os olhos arregalados, visivelmente nervosa, tentando esconder o pânico. A cada cena, a sala silenciava mais. Nem seus advogados sabiam como reagir. Ela havia se enterrado com a própria arrogância. O juiz determinou uma nova sentença: prisão preventiva imediata até o julgamento final, sem direito a recorrer em liberdade. Lara saiu algemada do tribunal. Olhou para mim com um misto de raiva e desespero. E eu? Apenas mantive o olhar firme. Pela minha mãe. Por mim. Por tudo. Minha mãe chorou quando soube da decisão, mas dessa vez foram lágrimas de alívio. Ela não vai mais me machucar, filha. Eu a abracei forte, como quem tenta colar os pedaços de algo muito frágil. Mas dentro de mim, um ciclo se fechava. Um grito que ficou preso por anos, finalmente foi libertado. A notícia se espalhou. Sites locais, redes sociais, jornais impressos. Pessoas que antes me ignoravam agora mandavam mensagens de apoio.
Mas o mais importante foi ver minha mãe sorrindo de novo, com leveza, com dignidade, com o brilho de quem sobreviveu ao apagamento da própria história. E se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou de algum jeito. Então não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Quem tenta apagar o outro sempre acaba apagado pela verdade. Os dias que se seguiram à prisão de Lara foram, pela primeira vez em muito tempo, tranquilos. Minha mãe começou a dormir melhor. A pressão dela se estabilizou. Os médicos disseram que até o quadro de confusão mental havia melhorado, o que reforçava a tese de que boa parte do sofrimento dela era emocional, não clínico. Começamos a sair de casa. Caminhadas curtas, cafés em silêncio, visitas à pracinha onde ela costumava me levar quando eu era criança. A cada passo, um pedacinho de nossa história se reconstruía. Era como reaprender a ser mãe e filha, longe da sombra venenosa que Lara espalhou por tanto tempo. Numa dessas tardes, minha mãe segurou minha mão com força e disse: "Você voltou para mim." Eu sorri. Mas a verdade é que ela também voltou para mim. Voltamos uma para a outra, depois de termos sido separadas pela mentira, pela ganância e pela maldade disfarçada de carinho. Ainda assim, havia marcas. Às vezes, ela se confundia com datas. Outras, se assustava ao ouvir o som de notificações no celular, como se esperasse outra bronca, outra mentira. Mas com paciência, tudo foi se ajustando. Meu papel, agora, era reconstruir não só a rotina, mas também a confiança. O julgamento final de Lara estava marcado para dali a 3 meses. O promotor nos preparava para tudo. Ela pode tentar apelar, dizer que estava instável emocionalmente, mas com os vídeos, dificilmente conseguirá convencer. Mesmo assim, eu não baixava a guarda. Lara era especialista em disfarces. Em meio a isso, recebi uma carta. Sem remetente. Dentro do envelope, apenas uma foto minha com minha mãe, uma que estava sumida há anos, e um bilhete. Ela tentou apagar vocês, mas eu guardei isso. Ela nunca vai vencer completamente. Fiquei arrepiada. Não sabia quem havia enviado, mas agradeci em silêncio. O dia do julgamento chegou. A sala do tribunal estava cheia. Repórteres, familiares, gente curiosa. Lara entrou algemada, de cabeça baixa. Pela primeira vez, sem maquiagem, sem pose, sem sorrisos falsos, apenas ela e o peso de tudo que fez. O juiz ouviu os depoimentos, revisou os vídeos, leu as perícias psicológicas. Os advogados tentaram argumentar que Lara tinha histórico de traumas familiares, mas o juiz foi firme. Ter passado por dor não dá a ninguém o direito de gerar dor nos outros. A sentença foi lida. 12 anos em regime fechado por maus tratos, estelionato e manipulação emocional contra a idosa. Eu não comemorei. Não sorri. Apenas fechei os olhos e respirei fundo. Porque aquilo não era uma vitória pessoal. Era uma reparação. Um ponto final onde só havia reticências. Um basta contra o silêncio que quase nos engoliu. Saí do tribunal com minha mãe ao lado, de mãos dadas como nos velhos tempos. Do outro lado da rua, um pôr do sol dourava o asfalto. E pela primeira vez em muitos anos, eu senti que o pior havia passado. Mas o que eu ainda não sabia é que a vingança mais profunda ainda estava por vir. E não seria minha. Algumas semanas após o julgamento, recebi uma ligação inesperada. Era de um funcionário da penitenciária onde Lara estava presa. Ele pediu para conversar pessoalmente. Fiquei apreensiva, mas fui até lá. Me conduziram até uma sala neutra, onde ele me entregou um envelope lacrado. Ela não queria que ninguém soubesse disso, mas "Você precisa ver", ele disse antes de sair. Abri o envelope ali mesmo. Dentro, havia uma carta escrita à mão por Lara. O tom era confuso. Ora agressivo, ora melancólico. No fim, ela dizia que alguém dentro da prisão estava ameaçando. Ela exigindo compensações em troca de proteção. Lara terminava o bilhete dizendo: "Talvez eu tenha sido má, mas não sou a única. Tem gente pior aqui. E eles sabem coisas sobre mim. E sobre você." Aquilo me deixou intrigada. Quem mais estaria envolvido? Será que ela não agiu sozinha esse tempo todo? Investiguei com o promotor, que começou a puxar os registros bancários de Lara. Descobriram depósitos feitos para uma conta de um homem que, coincidentemente, havia trabalhado como enfermeiro na clínica onde minha mãe esteve internada meses antes.
A teia era maior do que imaginávamos. Esse homem, ao ser confrontado, confessou que fornecia medicamentos controlados em excesso a mando de Lara, para deixar minha mãe mais confusa, e assim facilitar a manipulação. Ele fez isso em troca de dinheiro e promessas de favores quando ela herdasse tudo. A revelação caiu como uma bomba. A pena de Lara aumentaria ainda mais, e o enfermeiro também seria indiciado. O sistema que ela construiu para nos apagar era mais profundo, mais sujo, mais cruel do que eu imaginava. E agora, ruía diante dos olhos de todos. Mas a vingança verdadeira não viria de mim nem da justiça. Ela viria de dentro da própria prisão. Porque quando as outras detentas souberam que Lara usava idosos doentes para ganhar dinheiro, ela perdeu qualquer resquício de proteção que ainda tinha ali dentro. Dias depois, recebi a notícia. Lara havia sido transferida para a ala de segurança máxima após sofrer uma surra brutal. Sem dentes, com o rosto desfigurado, ela agora precisava de cuidados diários, os mesmos que ela negou à minha mãe. Ironicamente, agora ela era a paciente vulnerável. A justiça pode ter suas falhas, mas o destino, esse não perdoa. E Lara agora saboreava, em silêncio e isolamento, o próprio veneno que espalhou. Sozinha, esquecida, apagada pela própria ambição. E antes de irmos para o final dessa história, aproveita e se inscreve no canal. Deixa seu like e comenta aqui embaixo. Você acha que a vingança veio na medida certa? Ou merecia mais? Vamos juntos até o último capítulo dessa reviravolta. Finalmente, o silêncio voltou àquela casa que já foi palco de tantas dores. Minha mãe, apesar da idade, parecia mais viva. Os olhos brilhavam com uma lucidez que há muito eu não via. Era como se ela tivesse reencontrado seu verdadeiro eu, longe da sombra da prima falsa. Eu retomei meu lugar na vida dela, com mais amor e mais cuidado do que nunca. A cada gesto, a cada palavra, reconstruíamos não só o passado, mas um futuro, ainda incerto, mas nosso. Era um recomeço doloroso, porém genuíno. Lara, por sua vez, vivia uma nova realidade, uma prisão não só física, mas emocional. A vingança cruel do mundo a trancafiava na escuridão da solidão. Sem amigos, sem família, sem mais mentiras para contar. Apenas ela e suas cicatrizes. Um dia, recebi um bilhete pela secretaria da penitenciária. Era Lara, pedindo perdão, dizendo que entendeu o quanto havia errado, que queria tentar reparar, que desejava paz. Mas eu sabia que certas feridas não se curam com palavras. A verdade era que eu já havia me libertado. A vingança não fora minha. Ela veio da justiça, da verdade e do próprio peso da culpa que Lara não conseguiu carregar. Eu podia seguir em frente, com minha mãe ao meu lado, sem medo do passado. Nos dias seguintes, minha mãe voltou a sorrir para fotos antigas, a lembrar dos nossos momentos felizes. Eu sabia que ainda havia muito a ser feito, mas cada passo era uma vitória contra o apagamento, contra a mentira, contra o medo. Olhando para trás, entendo que a maior vingança não é a punição, mas a sobrevivência. Sobreviver ao que nos tentam roubar. A memória, a família, o amor. E isso, eu e minha mãe conquistamos juntas, mesmo quando tudo parecia perdido. A história da minha prima e da minha mãe é um alerta para quem acha que pode controlar a vida dos outros com manipulação e medo. A verdade sempre encontra seu caminho. E a justiça, no fim, se faz ouvir. Agradeço a você que acompanhou até aqui. Se essa história tocou seu coração, fortaleceu sua esperança ou te fez refletir, não esqueça. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe essa narrativa para que mais pessoas saibam que o amor verdadeiro sempre vence. Porque nos fim das contas, ninguém pode apagar quem a gente ama, nem mesmo aqueles que fingem cuidar para se aproveitar. E essa é a maior lição que levo comigo todos os dias.